Muito bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos então a essa sessão final do nosso evento sobre o Future of Intelligence. Eu chamo então os meus convidados, o Bruno Horta Soares, que já esteve aqui conosco, a moderar um painel e hoje vai fazer então parte desse painel de discussão, o Gonçalo Consiglieri, co-founder da Visor AI, e o Manuel Dias, também já esteve aqui conosco, diretor de tecnologia na Microsoft. Portanto, temos aqui o tema do momento, o tema que tem, enfim, gerado discussões junto dos maiores CEOs globais, junto de todos os responsáveis da IT, junto do meu filho que tem 15 anos e usa o ChatGPT para fazer os trabalhos de casa. Portanto, a discussão é profunda e eu diria que a disrupção que essa tecnologia traz é de facto também profunda. Nós na IDC temos vindo a acompanhar essa transformação do mercado de tecnologias há quase 60 anos e nós vimos uma primeira fase, que chamamos a primeira plataforma com os mainframes, depois vimos os PCs e a internet a trazer, no fundo, toda a capacidade de computação para a mão de alguns profissionais e depois vimos a terceira plataforma, não é? Com a cloud, com o mobile, a trazer, no fundo, a capacidade de computação para a mão das pessoas e hoje temos... já são mais de 8 mil milhões ou 9 mil milhões de pessoas no nosso planeta e 80% delas já têm um smartphone, já acedem à cloud e isso obviamente veio criar uma série de transformações ao nível daquilo que chamamos de transformação digital e agora estamos a entrar numa quarta plataforma ou numa outra disrupção ligada e aquilo que nós chamamos a fase da automação. Todo esse universo da inteligência artificial, desde o Generative AI, mas a inteligência artificial como um todo tem vindo a automatizar, no fundo, tudo que é tomada de conhecimento, tomada de decisões relacionadas com o conhecimento que os dados nos trazem, tem automatizado processos e hoje com as novas soluções de Generative AI, nós estamos, no fundo, a automatizar a criação de novos conteúdos. E, portanto, há aqui, de facto, uma disrupção brutal e, portanto, vamos tentar, aqui em 45 minutos, tentar decifrar quais é que são, digamos assim, aqueles aspectos mais relevantes, quais é que são os principais benefícios, casos de uso, mas depois também os principais desafios. E eu começava aqui, Manuel, contigo. Como é que tens visto, digamos assim, a adoção e quais é que são, nas tuas perspectivas, os principais benefícios e como é que tu vês os clientes adotarem esse tipo de tecnologia? Queres partilhar connosco a tua visão? Posso partilhar a experiência que nós tivemos nestes meses. A inteligência artificial, nós já estamos há algum tempo a desenvolver soluções e com múltiplos casos em Portugal e lá fora. Este tema do GPT e da OpenAI, efetivamente, nestes últimos meses, foi interessante ver o movimento, que acho que é um movimento normal, não é? Começou pela curiosidade e, portanto, quando foi lançado, acho que gerou uma grande curiosidade em toda a sociedade. E depois a seguir vieram as empresas, porque nós depois trabalhamos em empresas e portanto, tivemos para aí os primeiros 2 meses, janeiro e fevereiro, a discussão principal era os use cases. E continua a ser os use cases. O que mostra bastante que o interesse real, não apenas para explorar a tecnologia, é claro que em paralelo a isto, eu costumo brincar, havia quase uma fila de milhões de pessoas a testar os ex todos do ChatGPT e havia uma fila com 10, 15 pessoas já a pensar nos casos reais. Mas isto foi mudando ao longo do tempo e agora, efetivamente, há um real interesse em perceber quais são os cenários e como é que isso pode ser aplicado pelas empresas, pelas startups, pela academia. A área de educação também é uma área bastante relevante. E, portanto, acho que hoje em dia a discussão hoje foi muito interessante, porque focou-se muito à volta do que é que podemos fazer com estas tecnologias de inteligência artificial generativa. Portugal, e do lado da Microsoft posso partilhar o caso que é público, que eu acho que é bastante genuíno, no sentido em que teve 2 ou 3 fatores-chave. O primeiro, e é o caso da justiça, aquilo que eu falei um pouco de manhã, que é o caso de ter um chatbot a aconselhar sobre divórcios e casamentos. Escolheram esse, não fomos nós que escolhemos. Os divórcios cresceram durante a pandemia, como vocês devem saber, cerca de 20 mil divórcios por ano, eu já sei os números de cor. Se cada divórcio tiver 10 perguntas de cada cônjuge, isto no final do ano são mais de 1 milhão de perguntas que são feitas e de dúvidas sobre isso. Mas teve o ponto de ser feito pelo Ministério da Justiça, portanto, estaríamos à espera que se calhar fosse o último. Na verdade, tudo o que foi feito em termos de testar a credibilidade das respostas à alucinação, limitar a criatividade, o ser o mais factual possível, foi um bom cenário para testarmos os limites desta tecnologia, que já está aí. Portanto, esse foi
o primeiro ponto. Depois disso tivemos um caso muito interessante com a EDP, que é uma área, e eu partilho com todos, a área dos contact centers, e que é particularmente interessante. Contact centers, helpdesk, reclamações de clientes, que é pegarem muita da informação que hoje em dia está gravada e que as organizações têm, transcrevê-la, e a partir do momento em que está transcrita, poder extrair informação dos mais diversos tipos. Não é só análise sentimental, é perceber que ações é que eu tenho que tomar a seguir a esta reunião. Nós fizemos isso no Teams Premium, não só a sumarização, mas perceber os assuntos e quais são as ações, mas imagine isto no mundo empresarial. Todas as empresas têm uma área de suporte ou têm uma área de serviço ao cliente, e em particular o setor público para todos nós, e portanto acho que foi bastante interessante esse caso da Justiça. Estão a ser feitos outros, que espero que sejam anunciados em breve, mas estes dois casos são bastante interessantes. Depois o caso das startups, e também são muito interessantes, está aqui o Gonçalo que vai falar um bocadinho, temos o caso da Talkdesk, que também foi público na área dos contact centers, e portanto aquilo que mais me apraz é ver casos reais, não ver slideware, é ver casos reais de aplicação da tecnologia. E acho que a Microsoft aí teve um ponto bastante relevante, que foi, para além dos anúncios, foi disponibilizar as APIs, e portanto não apenas usar o site que todos conhecemos do ChatGPT, mas usar agora as APIs e conseguir integrá-las nas aplicações, sejam para a automação de processos, seja para a extração de informação, seja para a sumarização, para a geração de código. Acho que essa é a parte mais relevante e acho que nós só estamos realmente no início. E, portanto, esta discussão e o dia de hoje foi muito interessante, porque discute o potencial, não é? O potencial, mas um potencial muito, muito terreno, não estarmos só a discutir se nós vamos ser dominados por máquinas ou não, essa é outra discussão. Essa é mas outra... acho que teve essa particularidade. Do lado da Microsoft, Portugal também foi muito interessante, porque apresentámos alguns destes casos na Europa, o caso da Justiça foi apresentado em Bruxelas, e portanto houve muita inovação aqui, houve muito sentido de perceber o real impacto, e eu espero que isso seja agora seguido por outras organizações em Portugal, pelas startups. O estudo que apresentaram há pouco foi interessante, perceber que as empresas pequenas estão mais a testar, estão mais disponíveis para isso. Obviamente que do lado da regulação, e nós vamos falar aqui de tudo o que é necessário fazer em termos de privacidade de dados, de segurança de dados, de soberania de dados, para nós é fundamental, e por isso é que também quando disponibilizamos as APIs, não é logo após a OpenAI ter os algoritmos. Portanto, o ChatGPT veio a 30 de novembro, nós lançámos o GPT-3 em dezembro, e agora já temos o GPT-4 e o ChatGPT. Portanto, há um conjunto de processos de moderação de conteúdos, de aplicação de princípios de inteligência artificial para moderar esses conteúdos, que nada tem a ver com o ChatGPT, que são muito relevantes para as organizações. E, portanto, o nosso foco claramente é disponibilizar a tecnologia para criar soluções empresariais, não apenas para testar e brincar. E acho que esse é o ponto-chave. Não, sem dúvida. Já vamos falar um pouco sobre como é que a própria Microsoft está a incorporar essa tecnologia nos seus próprios produtos, e já vamos lá, porque certamente há aí vários casos concretos de uso a curto e médio prazo. Mas passava aqui ao Gonçalo, enfim, como referias, Manuel, o Manuel referia há pouco, a Visor AI, de fato, tem já trabalhado com essa tecnologia, trabalha numa área muito específica de chat e chatbots, e queria, Gonçalo, que explicasse um pouco o que é que vocês fazem, se calhar muitos também não sabem, e também explicar um pouco o que fazem, qual é o papel, no fundo, ou que papel pode ter, que tem hoje e que pode ter do GPT na vossa solução. Só para fazermos aqui um enquadramento inicial. Ok, muito obrigado. Pronto, a Visor AI é uma empresa que se dedica à automação do serviço ao cliente. Portanto, no fundo, tudo o que são interações entre nós, como cidadãos, e uma companhia, seja um banco, uma seguradora, uma telco, uma utilities, seja através de chat, voz, e-mail, portanto, o típico canais, que antigamente se chamavam os alternativos, mas com a pandemia passaram a ser os principais, os alternativos passaram a ser a ida efetiva aos sítios. E o nosso papel é ajudar na automação, ou seja, tudo o que é interações simples, repetíveis, não chegam a ser passadas a um humano, portanto, são automatizadas, são de alguma maneira tratadas pela máquina, e é esse tipo de tecnologia que nós temos vindo a desenvolver, tanto nativamente como integração, e até uma componente mais recente da nossa parceria com a Microsoft é efetivamente da integração com a tecnologia GPT, portanto inicialmente o GPT-3, através dos servidores da Azure, que é o que nos permite efetivamente ser compliant com o GDPR, que esse é um desafio que muitas empresas têm, que é, como o Manel dizia, não é? Ir ao site da OpenAI e subscrever a API, tem alguns desafios, nomeadamente estamos a mandar dados para os Estados Unidos e não é tão simples de gerir, e através da Microsoft tem essa grande vantagem. Pronto, isto é a intro do que é a Visor AI. Muito bem.
Então já voltamos e falamos um pouco principalmente sobre essa questão Sim. relacionada com os desafios, a privacidade de dados. Ok. Já vamos a ela, mas se calhar passava ali ao Bruno, só para fazer aqui um rápido enquadramento. Como IDC, como é que nós, IDC, como é que nós temos aconselhado os nossos clientes a abordar essa tecnologia, como é que se dá os primeiros passos e principalmente quais é que são, digamos assim, os riscos, sabendo que existem uma série de casos de uso, o potencial é enorme, mas quais é que são os riscos e como é que se pode dar os primeiros passos? Bem, desde logo dar sempre nota de que nós só, se me recordo, nós apresentámos ou neste Futurescape ou no ano passado, o momento em que o volume do mercado relacionado com a terceira plataforma ultrapassou o volume do mercado segunda plataforma. Portanto, é importante reconhecer que as organizações ainda estão substancialmente assentes em sistemas legacy, ok? Portanto, estão agora a dar aquele passo que se iniciou em 2007. Portanto, em 2007 nós apresentamos a terceira plataforma, apresentamos a cloud, o Big Data, a mobilidade e as organizações só agora é que estão a começar a assumir isto. Em 2015, quando nós criamos os aceleradores de inovação, ou passamos a dar esta ideia de que não se trata só de plataforma, mas o que se trata é as organizações pensarem em inovação, pensem em inovação, é lançado o IoT e aí os sistemas cognitivos. Nós fomos bastante modestos e não descrevemos inteligência artificial. Dizemos, os sistemas cognitivos vão ter um mercado. Portanto, do lado da IDC, e acho que isto é uma mensagem muito importante para vocês, nós vamos catalogando o mercado. E o tema do mercado da inteligência artificial é uma coisa imensa. E que, quando nós vamos falar desta parte de Generative AI, nós já estamos num subset, inteligência artificial, machine learning, natural language programming, e depois chegamos ao Generative AI. Portanto, numa organização, a consciência também deve acompanhar esse racional. Ninguém tem uma organização que vai fazer um plano estratégico de ChatGPT, ok? Mas às vezes dá essa sensação, ChatGPT temos que ter o Chief ChatGPT Officer. E essa é a nossa primeira grande preocupação, ok? Continuar a assumir, a focar as organizações de que aquilo que está em causa em primeira instância são as organizações terem uma capacidade de fazer uma transformação digital. Ou seja, efetivamente, transitarem, não de forma só incremental. Portanto, ontem estava a fazer um júri de um painel no contexto de transformação digital das autarquias e a palavra digitalização era comum. Ou seja, eu dizia, por favor, parem de dizer digitalização. Isso era o que nós fazíamos há 20 anos atrás. Não é? Portanto, esta consciência de que as organizações efetivamente têm que começar por ter uma motivação que é transformação digital, fazer um pensamento não de dentro para fora, mas de fora para dentro, é que vai levar a uma grande questão que é, então, mas que tecnologias é que nós precisamos para fazer isto? E essa é talvez a primeira preocupação, Gabriel, que é como é que as organizações encaixam num contexto de uma estratégia de negócio, que há de ter uma estratégia de transformação digital, que há de ser uma parte de uma estratégia de informação e tecnologias, como é que colocam lá esta peça? Eu acho que temos, e deram aqui alguns exemplos, deram-se exemplos e nós conseguimos ver muito, e é um alerta que de alguma forma nós damos. Não é difícil fazer provas de conceito. Não é difícil chegares a uma organização e eles dizem, nós agora somos Agile MVPs. Eu já fiz isto N vezes. A questão é voltar lá no ano a seguir e agora o que é que vocês fazem? Já mais MVPs. E aquilo é viciante. Porquê? Porque aquilo nunca é estruturante. Portanto, a mensagem-chave é sempre como é que nós encaixamos esta peça num todo maior. E isso continua a ser, na minha visão, um dos principais desafios. Agora, o lado bom da história é que está suficientemente catalogado. A IDC tem vindo a catalogar este mercado. Portanto, há aqui um crescimento que não é só, ou seja, não vamos ignorar, ou seja, os analistas da IDC dizem isso, isto não é só mais qualquer coisinha, ou seja, o mais qualquer coisinha foram os tais momentos em que os mainframes, a internet, a mobilidade, este é um momento significativo. Daí, e o Gabriel começava por referir isso, temos que ter consciência do que está a acontecer, é a quarta plataforma digital. E a nota que é principal que acontece aqui é ninguém vai para a quarta plataforma digital se não consolidou a terceira. Ninguém. Porquê? Porque a quarta plataforma digital, o nome de batismo é autonomia. Portanto, não é os humanos terem mais capacidade de escolher, é as máquinas precisam destas tecnologias. E para que as máquinas sejam tantas, para que a complexidade da organização seja tão grande, só se eu fiz uma transformação digital devidamente feita, é que eu já estou numa situação que é, eu não quero porque gosto de ChatGPT, é uma necessidade. Eu sou incapaz de ter humanos a lidar com o meu negócio, na componente operacional. Portanto,
esta consciência de que nós gostávamos de começar isto é efetivamente um avanço. Portanto, o lado bom é que vão deixar de nos ouvir sempre a falar de terceira plataforma, portanto, vão começar a ouvir-nos a falar de quarta plataforma. A questão é que isto é uma plataforma das máquinas, e eu acho que isto é uma discussão que vamos ter, quando é que os humanos saem de campo, ou seja, saem de campo a dizer, sim, eu também fazia, mas as máquinas fazem melhor. Não. Ou seja, nós estamos num momento em que o humano não é capaz de lidar com este mundo que nos rodeia. Portanto, acho que aqui no nome tem este lado positivo, que é um nome tão sexy, toda a gente gosta de falar. Depois incorre-se neste erro, que é as empresas vão usar ChatGPT. Não, ChatGPT é uma aplicação, ok? Portanto, como o Manuel dizia bem, as organizações vão poder utilizar os modelos, que é o GPT, não é? O chat é uma instanciação daquele modelo. E nós, para terem uma ideia, e depois, se tiverem necessidade, também podem falar connosco, a IDC define 11 mercados dentro do Generative AI. Portanto, Generative AI separa em 2 grandes grupos, ou seja, tudo o que sejam aplicações, e grande parte dos use cases acabam por encaixar nas aplicações relacionadas com assistentes, portanto, que é aquela mais natural, o que não deixa de ser romântico, porque vai ao encontro daquilo que foi o primeiro movimento do jogo da imitação do Turing, não é? Ou seja, portanto, nós estamos agora finalmente a conseguir ter ferramentas que nos enganam porque nós achamos que estamos a falar com humanos e na verdade são máquinas. Foi como tudo isto nasceu, portanto acho que tem uma parte romântica aqui associada. Mas toda esta componente, de alguma forma, das aplicações, depois tem a outra parte dos modelos. Estão a ser feitas coisas fantásticas nos modelos, em que, como estava aqui a ser dito, estamos a ver a ponta do iceberg porque nós estamos a ficar fascinados com o texto. Strings de texto, não é? Portanto, quando nós começamos a injetar áudio e vídeo, basta pensar só em volume de dados, ou seja, o texto versus som versus imagem é uma explosão substancial. Portanto, o lado bom que eu acho que nós devemos conseguir é isto continua a estar modelado e continua a ter condições para que um decisor, um líder, tome decisões estratégicas a pensar no seu negócio e continue a pensar no seu negócio e que não considere isto mais do que uma peça, que já não é uma peça de suporte, mas uma peça do seu negócio. Portanto, isto está perfeitamente catalogado, as empresas em cada um dos 11 sectores estão perfeitamente identificadas, portanto, traz muita responsabilidade aos humanos de decidirem, ok? Mas, a partir daí, é a máquina que vai funcionar. Sim, sem dúvida. Se calhar, voltava aqui ao Manuel, porque falamos muito dessa evolução da primeira, segunda, terceira plataforma e nessa evolução a maioria dos players da plataforma anterior desaparecem. Não foi o caso da Microsoft, que liderou a segunda plataforma e conseguiu dar o salto para a terceira plataforma e hoje é um líder incontestável e agora está certamente a dar o salto para a quarta. E como é que vocês estão a incorporar essa parte toda dessa plataforma de automação com toda essa inteligência artificial e toda a tecnologia GPT por trás? Como é que vocês estão a fazer isso? Como é que estão a colocar isso nas vossas Começando pela área de investigação e de research, falamos muito da Microsoft e da OpenAI. A Microsoft tem uma área enorme de research, 8 centros de investigação, mais de 1000 cientistas a fazer desenvolvimento em inteligência artificial. E, portanto, muitos dos serviços cognitivos nasceram antes do GPT-3 ou do GPT-1, não interessa. E isso hoje em dia está disponível e muitos dos nossos clientes usam essa plataforma. Eu acho que o tema do OpenAI e esta parceria que nasceu de uma parceria. Eu gosto de olhar para a visão. A visão da Microsoft é, efetivamente, dar poder a todas as pessoas e organizações a atingirem mais no planeta. É democratizar o acesso à tecnologia. E a visão da OpenAI era desenvolver modelos de AGI, de inteligência artificial geral, para benefício da humanidade. E tentar perceber como é que nós juntamos estas coisas. E muito da visão, e que depois se pode ver nos produtos, que é fantástico ver o que foi feito nos últimos 6 meses, é no sentido de dar acesso e democratizar o acesso a estas ferramentas. Não ter que estar a desenvolver ou a treinar um modelo. Porque treinar um modelo como o GPT-3 custa quase $5 milhões. Demorou 9 dias a treinar. Os GPUs, nesta altura, devem ser o recurso mais escasso à face da Terra. Não é? Nós costumamos brincar, vamos ser substituídos por GPUs, não é por inteligência artificial. Mas pronto, não é a minha quote. O que é certo é que essa visão depois traduziu-se ao longo de 2 anos, não foi só no ChatGPT, de disponibilizar isso nos vários produtos da Microsoft. Eu acho que o benefício para todos, enquanto sociedade, e obviamente também há um interesse comercial, é preciso dizê-lo, mas enquanto líderes na área da produtividade, o trazer estas ferramentas para a mão de todos, através das ferramentas que nós usamos, como nós dizemos, eu não tenho interesse nenhum em ir para a Microsoft, responder a e-mails e criar Excels. Eu quero fazer coisas com muito mais valor acrescentado. Eu quero perceber o que é que vai ser o futuro, quero influenciar esse futuro. Não fazer aquelas tarefas repetitivas, enfadonhas, que nós hoje ainda temos que fazer. Não quero perder 8 horas no Teams, como perco por semana.
E, portanto, se eu tiver essas ferramentas que me ajudam a ser muito mais produtivo e me libertam espaço para fazer outras coisas, excelente. E, portanto, acho que muito desta visão do Copilot, que é ter alguém em que não está em piloto automático. Eu acho que aqui há efetivamente uma mudança de paradigma. Nós desenvolvemos durante muito tempo algoritmos pré-treinados que usamos nos serviços cognitivos e que, uma vez treinados, mesmo que nós vamos ao AIOps ou MLOps para fazer o fine-tuning, eles estão em piloto automático, uma vez treinados. E passamos para um modelo em que o humano, não sei se está em controle, mas está no loop. E, portanto, nós temos capacidade crítica de responder, de refazer a pergunta, não é? E acho que isso também é muito relevante porque não nos afasta demasiado do processo. Nós vamos ter essa capacidade criativa. Claro que a tecnologia que está por trás é poderosíssima e, portanto, o poder interagir em linguagem natural, em vídeo ou em voz, e eu acho que no futuro nós concordo inteiramente, quando nós passamos a ter a representação espacial, passamos a usar não só a imagem, mas a noção espacial, a noção de interação, não apenas a linguagem natural, porque nós sabemos o que é interagir, sabemos os gestos, vai ser fantástico ver como é que isso vai acontecer. E, portanto, acho que Mas o facto de a tecnologia estar aí, de poder usar estas APIs de forma responsável, porque esse é um tema que vamos abordar e que eu acho que é fundamental nesta altura. Por outro lado, disponibilizar as capacidades nos produtos que todos usamos, de forma simples, de forma gradual, e ir recolhendo feedback. Nós lançámos o copiloto para o 365 em março, já estamos em maio, já temos clientes a usá-lo, mais de 600 clientes, já temos um programa de preview, que arrancou primeiro com inglês, instruções em inglês, mas que vai ser multilíngua, e eu acho que é bastante relevante ver como é que isto vai evoluir ao longo do tempo. Eu acho que foi uma visão, de um lado, inovadora, perceber como é que nós podíamos colaborar, e é bom dizer que esta parceria não é apenas para licenciar a OpenAI. Muito research feito entre a Microsoft e a OpenAI foi feito em conjunto. A paralelização destes algoritmos, para aqueles que já leram sobre isto, tem muita Microsoft Research de bibliotecas de computação paralela em GPUs. Portanto, há um trabalho imenso de research nesta área. E a outra é que realmente o ChatGPT, o site que vocês conhecem, está a correr em Azure. Agora está a correr nos Estados Unidos. Portanto, se eu tiver que fazer uma solução empresarial, se eu tiver que me preocupar, se eu quiser que aquela solução só corra num determinado tipo de endereços de IP privados, se eu quiser colocar filtros adicionais, se eu quiser controlar o número de chamadas que são feitas àquela API, eu tenho essa possibilidade de fazer isso hoje em dia. Portanto, acho que a visão é um bocadinho de democratizar de forma responsável, de forma gradual e focado na produtividade, não é focado na substituição, é focado na produtividade e, consequentemente, na criatividade. Muito bem, se calhar já voltamos aqui a esses temas para entender um pouco mais os modelos comerciais e que tipo de APIs é que existem, mas passava aqui ao Gonçalo agora. Gonçalo, falasse um pouco sobre a utilização da tecnologia GPT, sobre a Azure, mas no contexto europeu, certo? Porque há aqui uma série de desafios em termos de privacidade dos dados. Correto. E depois a própria ética na forma de utilização, e entramos aí num mundo à volta daquilo que é a confiança nos dados, a explicabilidade, e, portanto, garantir segurança, privacidade, ética, explicabilidade. Portanto, como é que são muitos temas? Sim. Como é que tu respondes a esse tema assim, Bom, em 5 minutos? Muito bem, então indo por partes. Primeira coisa que faz sentido elencar é efetivamente o GDPR. Portanto, todos nós, enquanto europeus, temos que ter em consideração e não há volta a dar. Portanto, temos que cumprir com ele. A única maneira para usar o GPT é efetivamente através da Azure para cumprir com o GDPR. O GDPR, obviamente, traz mais do que isto, não é? Portanto, traz também uma vertente portanto, dos dados em si, depois tem toda a componente de anonimizações e o tipo de recomendações que o mecanismo traz, em que um prestador de uma solução como a nossa, portanto, tem que ter a capacidade também de anonimizar dados. Portanto, é normal num chatbot ou num e-mail, uma troca de e-mail com uma automatização, que um cliente de alguma maneira coloca o seu IBAN ou o seu número de contribuinte, e tem que haver algoritmos que de alguma maneira identifiquem que isto é um IBAN que não está a trazer valor para o caso e tem que ser anonimizado. Portanto, há aqui uma série de layers que são necessários colocar. Portanto, não é só usar os LLMs por si só de maneira cega, há um conjunto de metodologias e de layers adicionais que faz sentido incluir, sejam eles layers criados nativamente pela própria companhia, com o seu próprio research, ou através de outros prestadores, a própria Microsoft, ou outros que existem no mercado. Isto muito para responder ao que é ao GDPR. Agora, mais em breve, eu acho que até já saiu qualquer coisa recentemente sobre o AI Act, o European Union AI Act, que é outra componente que todos nós temos que ter em atenção, nomeadamente os prestadores de
soluções com AI. Portanto, uma própria Microsoft tem o próprio AI, obviamente um GPT, uma OpenAI também, mas uma Visor AI também tem que ter esse cuidado. Portanto, ao lançar soluções para o mercado que utilizam AI, sejam eles Large Language Models, seja qualquer outra metodologia, até o Machine Learning, por aí fora, Deep Learning, tem que ter em consideração a nova legislação que está a sair do contexto europeu e, obviamente, sai num formato de normativo que tem que ser aplicado nos países todos. Pronto, isto não, e ainda há pouco a Magda estava aqui a falar também, e isto é a praia dela, eu já troquei umas bolas com ela sobre este tema, portanto, pouco do que eu sei é muito também graças ao conhecimento que ela passou, e pronto, estas são as duas mais visíveis, que é o GDPR e o AI Act. Depois temos, obviamente, tudo o que são políticas mais internas dentro das próprias companhias. Isso é algo que nós vemos muito, nós trabalhamos muito com mercados regulados, bancos, seguradoras, essencialmente, mas não só, e muitas vezes barramos na política interna. Portanto, nós temos clientes nossos que querem bastante fazer use cases connosco, utilizar o GPT. Às vezes, nós temos agora, na nossa plataforma, lançamos agora recentemente novas funcionalidades, que até tivemos já a oportunidade de apresentar no evento da Microsoft, juntamente com a OpenAI, que mostram como é que nós estamos a aplicar no nosso produto. Vou dar aqui 2 exemplos claros. Um é colocar o URL de um site, www.seguradora.pt, whatever, e com isso íamos buscar todo o conhecimento desse site e usar isso para responder através de um chatbot. Se alguém perguntar quer um seguro de acidentes de trabalho, escusamos de estar a criar perguntas frequentes. Portanto, o próprio site serve de base de conhecimento. E o mesmo é válido também para documentos internos, como um PDF, por exemplo, de pricing. Colocamos o PDF do pricing, o sistema aprende como responder sobre pricing e ao fazer uma pergunta como quanto é que custa o seguro de saúde, ele saber qual é o seguro que quer saber e vai buscar o pricing. Pronto. Muitas vezes em clientes nossos, seguradoras inclusive, fica complicado as áreas de negócio implementarem soluções deste género porque depois barram internamente com políticas que sejam às vezes são multinacionais, que vêm do próprio grupo. E então temos aqui 2 forças. Temos a força do negócio, que está a ver uma grande vantagem em adotar estes modelos e quer muito avançar e fazer coisas destas porque muitas vezes já tem chatbots, mas que veem que com isto conseguem dar um layer adicional e ter uma solução muito mais robusta, mas depois internamente as suas próprias áreas de compliance, como o próprio board, metem algum travão do género, olha, espera lá, deixa-me lá ver primeiro como é que nós vamos adaptar a isto, porque tipicamente são setores mais tradicionais e que têm alguma dificuldade em ser efetivamente inovadores e lançar para o mercado uma solução antes dos outros. Portanto, são algumas forças que nós temos visto aqui, mas também não há volta a dar. E o próprio Sam Altman foi agora ao Congresso recentemente e a própria Magda falou, uma das coisas que ele mais falou foi efetivamente a vertente da regulamentação. Portanto, ele próprio estava a incentivar o governo americano a regulamentar o AI e eu acho que não há volta a dar. E, efetivamente, temos que ver isto também como um ponto positivo, porque se os governos não entram a aplicar regulamentação sobre estes mecanismos, o que é que vai acontecer? Cada um vai um bocadinho regulamentar à sua maneira de acordo com o que é o seu próprio bias. Portanto, vamos estar também aqui numa componente de, quando se fala em bias, não é só o bias dos próprios algoritmos, muitas vezes é também o bias de cada um de nós, de identificar o que é correto ou não é correto, o que é legal ou não é legal, e havendo um standard, estamos todos pela mesma bitola, digamos assim. Sim, não, sem dúvida. Não, sem dúvida, esse tema da inovação e a gestão de risco é um grande desafio. Bruno, tu queres acrescentar algo específico sobre como é que as organizações podem se manter, ou seja, como é que podem manter, digamos assim, o ritmo de transformação e de inovação, sendo que muitas vezes tem que garantir, tem que gerir o risco e tem a questão de compliance. As considerações de compliance são evidentes e são uma responsabilidade transversal. Mas talvez o maior elefante na sala nos últimos anos da transformação digital, e falando muito diretamente para as empresas portuguesas, era a palavra escala. Okay? Portanto, tudo era espetacular desde que nós tivéssemos escala. Tudo era espetacular se nós atingíssemos volumes de faturação que lá fora se atingia. E na inteligência artificial, tudo era espetacular se nós estivéssemos alinhados com os modelos ou com os dados cujos modelos foram treinados. Portanto, havia uma enorme limitação. Apesar da tecnologia estar disponível, uma pequena, média empresa tinha uma realidade que não se adequava àquilo que fosse um modelo treinado para uma realidade. Muitas vezes era um grande banco, uma visão global. Até para um banco português, mesmo que quisesse utilizar um bot exclusivamente treinado para a banca, era sempre treinado tendencialmente em mercados que não o português. Portanto, havia enormes limitações. E daí a questão do generative ser tão importante, porque o generative o que traz, nós obviamente como utilizadores achamos super giro estar a conversar com ele e a fazer uso das 2 dimensões, do seu cérebro e da sua fonte de informação. Pronto, e estamos ali até dizer, até ele estar sempre a dizer só tenho informação até 2021, aquela coisa toda. A questão
ao separarmos os dois modelos, o que as empresas hoje podem fazer é tirar partido do cérebro, mas injetando a sua informação. E isso é um salto em termos de oportunidade gigante, porque finalmente nós conseguimos tirar partido, são 3 bilhões de variáveis que o cérebro já tem, o GPT. O GPT tem o GPT-4 tem 1 trilhão de parâmetros. 1 trilhão de parâmetros. É o valor que é disclosed. Isto é o cérebro, ou seja, mesmo este 1 trilhão de parâmetros treinado, ou seja, já se aproxima do que se entende ser o nosso cérebro. Se nós lhe injetarmos a informação da nossa PME, o que ele vai fazer é utilizar o seu cérebro, mas com a nossa informação. E isso é o grande avanço para uma pequena e média empresa e para nós deixarmos de ter desculpas. Isso é que para as grandes, isso é para as outras. Porque, efetivamente, nós conseguimos injetar a nossa informação e tirar partido do cérebro, que, por ser um IGI, não está limitado a um treino ou outro. É o cérebro de alguém que leu o mundo inteiro durante alguns anos, 9 anos, não é? Portanto, isto é tão extraordinário que, naturalmente, vem com um custo, vem com um preço depois acautelado. O que nós na IDC temos parametrizado como os grandes riscos ou os grandes desafios, naturalmente, já foi dito aqui um tema, a questão da informação pessoal e até de alguma informação que possa ser crítica para o negócio. Num momento em que estamos, porque ninguém utiliza o Office 365 a achar que andam doentes a ver os mails e a saber a informação que lá está. Portanto, neste momento, muito do que é o desconforto com o OpenAI, eu acho que é um desconforto natural de ser cedo, porque aparece um hack em que a minha conversa apareceu em alguém na China. Mas isto não está programado para tal, mas como qualquer tecnologia, pode haver ali uma vulnerabilidade que será imediatamente corrigida. Portanto, estamos numa fase inicial que as organizações estão desconfiadas, mas pela natureza de ser muito cedo. Portanto, essa parte eu acho que está, com o tempo, irá passar a ser tão natural como quando nós utilizamos qualquer serviço na cloud, em que já não estamos preocupados de alguém andar a ver os nossos dados e por aí fora. A questão vem quando nós colocamos uma tecnologia que faz o papel do humano. E aí, quem não está preparado não são as organizações, não é a sociedade, porque em última análise eu não posso dizer, pois a culpa não foi minha, foi a inteligência artificial é que fez isso. Portanto, e aí começa todo um novo mundo. Nós somos ótimos a passar a culpa, não é? Ou seja, nós, que aqui estamos muitos aqui nesta sala, éramos o último bode expiatório, que a culpa era do informático, não é? E agora o informático diz, não, a culpa não foi minha, a culpa foi da inteligência artificial. Portanto, isto é uma oportunidade gigante. A questão é que, para efeitos legais, eu não sei quem é que foi a culpa, mas eu tenho aqui um NIF, ou um NIPC, e esta empresa é responsável. Okay? Portanto, e esse momento é que é o momento que as organizações têm que ter consciência. Que por mais tecnologia, por mais sofisticação que utilizem, no final, qualquer litigância que aconteça é sempre da responsabilidade de humanos. E queremos que assim seja durante muito tempo. Portanto, o primeiro risco é a questão da informação pessoal, o segundo risco é a questão da litigância pela responsabilidade, e depois há aqui outros riscos quase que é pela natureza, não é? Ou seja, nós continuamos a estar muito desconfortáveis em lidar com probabilidades, não é? Nós estamos... o nosso cérebro pensa como computação. E a computação, tudo que aquele output é sempre gerado por uma linha de código que eu pré-defini. Nós dizemos, não, em probabilidade essa resposta está certa. Isto é extraordinariamente desconfortável para alguém. Mas não, está 95% de certeza. Não, mas 95% como assim, não é? Portanto, lidarmos com uma ferramenta que imita, e porque não tem lá programado o output, imita uma reação que seja natural, é algo que é relativamente desconfortável. O risco, já se falou aqui da confabulação, não é? Porque realmente, de facto, estas tecnologias passam-se, ou seja, mas está mais do que documentado. Portanto, não há razão nenhuma para este momento uma organização, ao utilizar a inteligência artificial, ignore que existe a confabulação, ou seja, é um risco objetivo que está a ser utilizado, ok? Portanto, terceiro risco, a confabulação. O quarto risco, eu acho que é onde se vai diferenciar, onde as empresas vão diferenciar. Porque imaginem que todas as vossas empresas a fazer uma mailing list, eu era cliente de todas as vossas empresas, e todas as vossas empresas pediam ao ChatGPT para escrever a vossa mailing list. A probabilidade de eu receber o mesmo tom, o mesmo sentido daquele texto e perceber, espera lá, eu acreditei na primeira, mas espera lá, todos os textos estão formatados da mesma forma. Portanto, há um impacto de reputação e de imagem que é significativo. Quando nós, por ser tão potencial, deixamos de colocar os valores, o tom que nós queremos dar à nossa organização. E esse é um risco humano, é um risco dos decisores ficarem tão entusiasmados, tinha um tipo no marketing a fazer copy, despeço já o tipo do copy e meto aqui o ChatGPT, que ainda poupamos um dinheirado. A questão é que isto não vai diferenciar as organizações. Quando nós assumimos que toda a parte tecnológica
é indiferenciada, ou seja, qualquer um pode ter acesso. O que vai diferenciar é precisamente a conversa que o meu trabalhador tem com o ChatGPT, que o trabalhador do lado não tem. E essa, para terminar, eu acho que é o último risco, é as competências. É como é que nós, de um momento para o outro, depois de anos, ou seja, vivemos numa sociedade em que a educação nos ensinou a memorizar respostas, onde é que nós vamos buscar pessoas que saibam fazer perguntas? E isso é um desafio extraordinário. Isto é ao ponto, obviamente, depois, se nós formos para o mundo da tecnologia, isto ganha sempre outra relevância. E isto era uma preocupação enorme. Portanto, eu sinto-me extraordinariamente, do ponto de vista do utilizador, eu adoro o ChatGPT. Porque como eu nunca fui especialista, aquilo é a minha praia. Eu sei falar de frameworks, sei modelar, sei pensar, e aquilo é excelente para mim, porque eu não percebo o que é que ele está a dizer, mas eu consigo ir tendo sentido crítico para falar com ele. E isto para mim é extraordinário. Agora, quando nós assistimos a organizações que têm especialistas que sabem executar tarefas e nem perguntam o que é que estão a fazer, alguém deu uma ordem e eles fazem, isto é um extraordinário desafio para as organizações. Que vai terminar em quê? Obviamente a malta da inteligência artificial já arranjou um nome. Vocês já ouviram falar, uma nova profissão, que é Prompt Engineer. Pá, Prompt Engineer é um gajo que saiba fazer perguntas. Pá, portanto, ao que isto chegou, ou seja, vou contratar agora um tipo, que é um tipo que sabe fazer perguntas. E isto é para se perceber a importância da pergunta certa ser o início de tudo o que vem a seguir. Qualquer vírgula que não esteja lá, qualquer versão que eu não tenha especificado, qualquer detalhe que eu não coloque, a partir daí entra na caixa negra e vai sair, para terminar, com um sorriso nos lábios. Epá, eu não conheço pessoas que me respondam como o ChatGPT responde. Aquele já, com certeza, com certeza que sim. Pá, e mente com uma atitude que eu dizia, pá, obrigado. Pá, um gajo está a ser enganado, pá, mas muito bem enganado. Portanto, esta atitude, as pessoas não estamos preparados por isso. Portanto, eu acho que devia haver também aqui um movimento social que vai muito além das organizações, vai ao ponto da educação, da cultura, perceber que há aqui um conjunto de competências que tem que ser retreinado. Portanto, estes principais, a questão da litigância, da confabulação, a questão dos dados pessoais, esta questão da formação e o brand awareness, são os riscos que nós temos identificado como principais. Não, sem dúvida, sim, a máquina aprendeu connosco. Deixa-me Ou bem para o mal, não é? Eu subscrevo a tua visão de quase de fim do mundo. Duas coisas. Acho que uma coisa muito importante eu não falei, que é o facto de, na verdade, ter este cérebro e depois alimentá-lo com um mar de conhecimento. Isto foi o que nós fizemos no Bing. O Bing tem o GPT-4 e aquilo que faz é, eu quando vou à procura de uma informação, eu tenho as 10 páginas, tenho o maior ranking para responder àquela query e pego naquela informação e sintetizo para dar uma resposta em linguagem natural. Portanto, o que nós criticamos no ChatGPT, que é a falta de transparência das fontes, por um lado. Por outro lado, a atualização dos dados, porque foi treinado em 2021, do 3,5. No facto do Bing ter essa, e o Bing hoje vai com 100 milhões de utilizadores diários, que é uma coisa impressionante, e, portanto, a Google sempre esteve à frente e é impressionante ver como é que o Bing está a capitalizar, e está a capitalizar por isto, porque eu costumo brincar que uma coisa é eu ir à procura de um hotel em Lisboa, eu procuro hotel em Lisboa e vou àquele site e sei o que é ali. Outra coisa é eu dizer eu quero comprar um carro elétrico e vou perguntar a 3 amigos, ou se os 3 amigos de cada um, tira a informação relevante de cada um e sintetiza a minha opinião. E é isso que o Bing hoje em dia faz com estes modelos e com o GPT-4. Portanto, mesmo o risco de ter informação desatualizada, quando olhamos para estas soluções e que eu pego no conhecimento de uma organização e injeto dentro do modelo linguístico, foi na prática o que nós fizemos com a Justiça, foi pegar na legislação, nas perguntas todas mais relevantes e injetá-las no modelo. E, no fundo, responder sobre aquele modelo. Isso não deixa de ser, como tu disseste, um modelo probabilístico e não é 100% correto. Eu lembro-me da mais engraçada de todas, que é, eu posso perguntar tudo sobre divórcio e casamentos, se perguntar uma receita de bacalhau, ele diz que não vai saber responder, mas depois há sempre a criatividade humana. E a pergunta que passou lá foi, eu posso casar com uma gata? Ele disse, claro que sim. Gata, noutro contexto, nós sabemos o que é. E, portanto, ele disse que sim. E vai sempre haver esta criatividade humana de tentar fazer o hacking. Eu acho que, na verdade, nós vamos cada vez mais melhorar o que está aí, não apenas no ChatGPT, mas nos modelos que vêm aí e nos filtros que são postos a seguir. E uma das coisas super relevantes para essa preocupação de, ok, isto é verdade, não é verdade, o Bing hoje em dia já tem esse parâmetro de dizer, eu quero algo mais factual ou quero algo mais criativo. E, portanto, se for mais factual, ele se calhar não vai fazer tão bem o texto e vai se cingir mais a factos.
E isso também é muito relevante dentro das organizações. Eu quero fazer mais factual, então eu tenho que ter uma base de dados de conhecimento melhor. Isso leva-nos ao tema que eu acho que ainda não discutimos, que é o tema de dados de qualidade, dados de treino de alta qualidade. Porque, na verdade, o ChatGPT demonstra aquilo que é o nosso comportamento em sociedade. Ele treinou sobre todo o conhecimento e em muitos desses conhecimentos há conteúdos ofensivos, há conteúdos racistas, há factos incorretos, há fake news e ele olhou para essa informação toda. E, portanto, e se eu tiver lá informação pessoal pública, eventualmente ele apanhou aquela informação. E, portanto, eu acho que, e terminando, a parte da capacitação que tu disseste, é muito relevante explicar isto no início, no topo da organização, mas também cá abaixo, porque efetivamente perceber que estamos a lidar com algo que não é 100% correto e que depende muito da nossa capacidade de lhe perguntar as coisas corretas, de lhe dar contexto, de o situar. E muito do Copilot que está no 365 não é ir ao conhecimento global, mas ir aos documentos, ir a toda a minha informação que está naquele contexto limitada, não é? Mas... Já agora, eu acho que às vezes um reforço que eu tenho que passar imenso, e às vezes as pessoas com quem falamos, é que aquilo é chato. Aquilo é uma conversa e às vezes todas as coisas são apontadas de bom e de mal, é quase um search GPT. E aquilo não é um search GPT, não é? Portanto, é muito difícil conversar. A questão é que talvez nós estivéssemos agora, nós tínhamos o Google ou tínhamos o Bing, que fazia pesquisas e nós, como seres humanos, já sabíamos ir até ao terceiro. Íamos até ao terceira. terceiro. Vá, até ao terceiro, ainda íamos procurar. A partir daí podíamos lá enterrar alguém que ninguém ia lá ver na segunda página quem é que lá estava. Portanto, conseguir conversar é uma competência que está longe daquilo que nós estávamos agora a começar a fazer. Pá. Uns links, clicar, andar a ver. Portanto, é um desafio suficientemente exigente para que se consiga abordar de uma forma até mais automatizada. Imagino que tem que haver aqui muito mais o assistente a tomar conta de mim. Não é? Claro, ajuda. Guiar-me. Manuel, queres, antes do Gonçalo desenvolver um pouco mais, queres só falar, porque já estamos com pouco tempo, modelos comerciais? Sim, posso falar. Não é das coisas Sim, que mais muito gosto de falar, mas também para clarificar isso. O que nós fizemos foi, na prática, pegar nos algoritmos da OpenAI e disponibilizá-los no Azure. E, portanto, disponibilizar um conjunto de APIs de forma segura, de forma protegida, com filtros de inteligência artificial responsável, com filtros de moderação que os clientes podem ligar e desligar. Essencialmente, a nossa preocupação é se alguma coisa for respondida não da forma correta, que isso seja monitorizado e depois volta a ser... e que, no fundo, seja eliminado na resposta. Portanto, não é só uma questão dos dados de treino, é uma questão das respostas. Isso, hoje em dia, é tudo configurável no Azure. Essas APIs são APIs para o GPT-3. Portanto, eu posso pegar num pedaço de texto, num PDF, sumarizá-lo, extrair insights, fazer análise sentimental. Depois existe uma API só para o ChatGPT, portanto, com um modelo de conversação, e aqui entramos na parte das prompts, onde eu posso pôr, não lhe fazer apenas uma pergunta, mas fazer, tu és um assistente comercial ou tu és um advogado, eu gosto muito de dizer que ele é um jornalista, faz 3 perguntas ao primeiro-ministro e a seguir, portanto, consigo-lhe dar, fala na terceira pessoa, responde só em português e toda esta engenharia à volta das prompts é fundamental para ter uma resposta o mais plausível possível. Portanto, também, e isso tudo é configurável dentro da API do ChatGPT. Aquilo que nós fizemos com o Ministério da Justiça foi precisamente quase criar um ChatGPT só para o domínio de informação da Justiça, usando estas APIs. Depois a API do GPT-4, que é uma API multimodal, e essa também é uma parte importante, foi lançada primeiro nos Estados Unidos, já está nos data centers da Europa, e portanto todas estas APIs hoje em dia estão disponíveis nos data centers na Europa, o que significa que os dados não vão para os Estados Unidos, estão dentro do nosso plano de localização de dados, para aqueles que depois quiserem ver, chama-se U-Data Boundary, e que garante que todos os serviços, mesmo até casos técnicos de suporte, informação de login, não saem da Europa. Tem uma série de regulações que o Gonçalo falou, que são muito relevantes, além do GDPR, que estão também nos outros serviços da Azure. Depois a API do DALI, mas a mais relevante, e também é muito, muito interessante, nós falamos muito do ChatGPT, mas quando usamos aquilo para a parte de programação, para a parte de geração de código, é brutal. O que nós hoje em dia observamos dentro do GitHub, que é a maior plataforma de open source de código, é que 50% do código é feito recorrendo ao Copilot. E vocês podem questionar, ok, mas será que ele faz exatamente o que eu quero? Eu vou poder testar. E, portanto, eu vou poder aprender à medida que aquilo está ali. Portanto, estas são as 4 APIs que permitem qualquer empresa, startup, empresa, setor público, tirar partido e construir soluções. E esse modelo comercial é muito simples. É orientado à transação. Portanto, vocês é orientado quase por milhares de tokens. Eu tenho 1000 tokens, que se calhar são 10 ou 20 perguntas e custam-me 0,2 cêntimos. À volta disto, só para vocês terem... Não sei se este é o valor exato, mas estamos a falar nesta ordem de grandeza. Portanto, é um negócio de escala.
fazer 1000 perguntas ou 3000 perguntas, se calhar por mês são de 10 euros, não é relevante, não é? Se eu tiver, como dizia com o Secretário de Estado da Justiça, se tivermos um processo judicial de 8 milhões de documentos e eu quiser sumarizar cada um do documento para ser humanamente possível de ler, estamos a falar de outros valores. Mas esse é o modelo de negócio para o Azure OpenAI, para os serviços do OpenAI no Azure. Depois os outros serviços estão todos na stack de produtividade, no 365, no Dynamics, muito relevante, nós todos falamos aqui dos e-mails, isso está embebido no Outlook e no Dynamics. Portanto, a interação com o cliente, o enviar um e-mail, ele propor a resposta àquele cliente, o anexar, o sumarizar uma proposta comercial, isso vão ser 3 cliques. Portanto, nós vamos ter que rever o que ele escreveu e, eventualmente, dar o toque pessoal. Não é? Mas mesmo aí, eu costumo dizer, nós na suíte de produtividade, nós usamos 10%, em média, do que hoje em dia está no Office. E, portanto, nós temos que aprender a trabalhar com a ferramenta. Isto vai nos permitir a não aprender a ferramenta a ajudar-nos a usá-la e nós não temos que aprender, simplesmente darmos a instrução e darmos a instrução corretamente. Sendo que no Copilot isso vai ser muito mais fácil, porque ele não está a trabalhar com a informação mundial, ele está a trabalhar com aquele documento ou, no limite, com o universo de documentos que eu tenho ali. A parte da cibersegurança é outra parte importante. Eu não falei disso hoje de manhã, mas é muito relevante, porque nós também lançámos o Copilot para a cibersegurança e, portanto, o olhar para logs, o fazer threat analysis, que hoje em dia é um trabalho moroso de leitura quase infinita de logs, poder ter um Copilot que me vai interpretar essa informação e que a sintetiza de uma forma legível. Eu acho que esse também é um ponto importante. O Teams que todos usamos é igual, o Teams Premium hoje em dia tem a sumarização das chamadas, portanto, eu não tenho que estar 1 hora a ouvir o que é que foi aquela call para conseguir perceber o que é que se disse e o que é preciso fazer e quem é que disse. Ele identifica isso tudo. E, portanto, eu acho que há aí... e aí o modelo é usar essas ferramentas, portanto, ter acesso através dessas ferramentas, do Dynamics, do 365. A parte low-code também é uma parte super interessante. Os Power Apps, o Power Automate. Hoje em dia, poder dizer, eu quero receber um alerta sempre que a minha empresa é focada nas notícias, de forma positiva ou negativa, eu escrevo isto numa frase e ele vai-me criar o workflow todo dentro do Power Automate. Eu só vou ter que configurar os conectores. E essa parte, mesmo a criação de aplicações, como tu dizias, que é um dos vossos segmentos dentro do Generative AI, é brutal o que pode ser feito hoje em dia. Não é? Nós já fazíamos muito quando começámos com o SharePoint. Hoje em dia, com o Power Platform, isso é muito fácil, é feito no browser, é quase um no-code. Mas aqui vamos estar mais um passo à frente. Não é o GitHub, é para alguém que não sabe programar, não sabe Python ou .NET, mas consegue criar uma aplicação ou um workflow, mais do que uma aplicação, um workflow. Ou seja, nós vamos conseguir fazer cada vez automatizar mais esses processos. E, portanto, a visão é muito lata, não é? Há muita coisa a acontecer. Como vos digo, na próxima semana vão ver mais no Build, mas acho que é por aí. Por um lado, empresas, startups poderem construir as suas próprias soluções, tirando partido destes algoritmos e não só destes. Por outro lado, olhar para o mundo da produtividade e das aplicações e perceber como é que eu posso ser mais produtivo a tirar partido desta tecnologia. Bem, Manuel. Gonçalo, último comentário, já ultrapassamos aqui o tempo. Algum comentário final antes de encerrarmos? Comentário final. Bem, já muito foi dito, não é? Portanto, eu talvez focasse aqui um pouco mais, se calhar, em use cases práticos. Estamos aqui numa fase em que parece que está para fazer tudo, mas eu acho que, do ponto de vista das empresas, devem efetivamente primeiro começar a perceber onde é que está as pains, no fundo, identificar as pains e atacar essas pains. Eu falo muito no âmbito do contact center, que é aí que nós trabalhamos mais. Muitas vezes, mais vale começar a olhar pequenos casos de uso que podem ser usados, muitas vezes basta pegar num exemplo, pegar nas seguradoras, sei lá, reporte de sinistros. Sinistro automóvel, portanto alguém tem um acidente e de repente comunica à companhia. Há muita coisa que se pode fazer com estes casos específicos, nomeadamente pegando na declaração amigável que todos nós temos que assinar quando há um acidente ou mesmo auto da polícia. Isto são documentos que hoje em dia, há uns meses atrás, eram muito difíceis de identificar e de trabalhar porque são documentos que têm muitos manuscritos e hoje em dia com a tecnologia que já aí está, não só LLMs, mas outro tipo de coisas, OCRs e várias componentes à mistura, que é possível extrair a informação destes documentos e efetivamente dar entrada e dar tratamento de processos que eram complexos há uns meses atrás. E esta entrada de documentos podem ser feitos muitas vezes por e-mail. Portanto, alguém envia um e-mail para a companhia, até porque as companhias de seguros, por exemplo, têm uma liability se não respondem dentro de um determinado prazo, penso que são 48 horas. E muitas vezes havia esta dificuldade de, ao final do ano, o regulador ia ver e, olha, temos que aplicar uma multa de X porque eles não responderam a uma série de casos. Portanto, hoje em dia esta tecnologia já permite fazer isto. Isto
muitas vezes as empresas olharem para os seus use cases e verem onde é que realmente estão pequenas coisas. Às vezes não há necessidade de fazer um processo estrutural gigante e mudar tudo, pequenas coisinhas, e podem servir de piloto para depois fazer uma escala para outros use cases. Pronto, era só esta a minha última mensagem. Podemos começar pequeno e depois alargar para o grande. Muito bem. Bruno, uma mensagem final tem que ser com menos de 30 segundos. Ou seja, não é uma visão mais filosófica, mas estamos sempre a pensar que a máquina vai substituir o humano, não é? E eu deixava, não sei se vocês viram esse tweet que ficou famoso nos últimos dias, que era alguém dizer que a inteligência artificial vai substituir os programadores, mas para isso os clientes vão ter que saber dizer muito bem o que querem. Então os programadores estão safos. Portanto, e esse continua a ser o tema. A tecnologia pode ter muito potencial, mas se as pessoas não souberem o que querem, se os utilizadores não souberem o que querem, se os clientes não souberem o que querem, se as empresas não souberem o que querem, não há tecnologia que vá servir, porque a tecnologia não deixa de acelerar e amplificar os comportamentos. Portanto, acho que esta questão do saber o que é que eu quero para o meu negócio continua a estar muito mais à frente do que é que eu quero para a inteligência artificial. Não, sem dúvida, sem dúvida. Acho que foi aqui uma conversa fascinante. Enfim, podíamos estar aqui mais umas horas agora a falar sobre o outro tema, se de fato as máquinas vão conquistar a humanidade ou não, mas não vou entrar por aí. Mas lembro-me que nós, há quase 20 anos atrás, trouxemos a Portugal o Nicholas Carr. Eu não sei se lembram do Nicholas Carr, que falava do IT doesn't matter, não é? Na altura em que estávamos a evoluir na segunda plataforma, ainda não tínhamos entrado na terceira plataforma, e de fato falávamos que o IT ia se generalizar e, portanto, não ia ser um fator competitivo. E a verdade, o que nós vimos é que cada vez mais o IT é cada vez mais diferenciador. Mas diferenciador, sobretudo, não só pela tecnologia, que tem vindo a evoluir, agora entramos nessa fase da automação com a inteligência artificial, mas sobretudo na capacidade das organizações terem processos e pessoas capazes de fazerem e definirem os processos corretos e terem as pessoas com competências e formação para conseguirem fazer as perguntas certas. E, portanto, acho que continuamos no bom caminho e nosso triângulo, tecnologia, processos e pessoas. E com isso termino o nosso painel e encerro também o evento. Enfim, foi um dia em que falamos de dados, falamos sobre o futuro da inteligência empresarial, sobre aquilo que também é a visão da IDC para esse futuro da inteligência no contexto daquilo que é o futuro das organizações. Espero que tenha sido um dia bem passado. Peço-vos que, por favor, nos avaliem, é apenas uma questão. Para nós é muito importante essa avaliação. Lembro também que voltamos com o Directions no dia 28 de setembro. Também sugiro a todos também que façam a inscrição o quanto antes. E lembro que temos também aberto as candidaturas para o Portugal Digital Awards. Partilhem aquilo que estão a fazer, porque eu acho que é importantíssimo partilharmos pelo mercado o melhor que se faz ao nível da transformação digital e também para poderem também dar relevância e valorizarem as vossas equipas. E esse ano vamos ainda reforçar ainda mais a divulgação dos vencedores, não só dos vencedores, mas também dos finalistas que apresentarem os projetos a essa edição dos Awards.